This call is now being recorded. Boa noite, Laisa, Letícia. Bom, pessoal, a aula de hoje, eu queria começar fazendo uma revisão do que a gente viu de funções até agora, para a gente conseguir seguir um conteúdo. Isso por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente viu a função do primeiro grau, a gente estava vendo a função do segundo grau, e a partir daí a gente vai ver outras funções. Então, o conteúdo tende a complicar um pouquinho. Tem função exponencial, função logarítmica, e assim por diante. O outro motivo também é que eu acho que essa base de funções é o conteúdo, função do primeiro e segundo grau, é o conteúdo mais importante desse começo aí. Tanto em quesitos de vestibular, né? Mas até para quem for para uma faculdade de engenharia, você vai ter a matéria de cálculo 1, 2, 3. E a base desse cálculo é funções. Então, acho que para vocês terem um bom entendimento, né, da continuidade da disciplina, também estarem preparados para o resto da vida, é bom dar uma reforçada nesses conceitos aqui. E, bom, o que a gente viu na segunda aula, né? Primeira aula de funções. Tá escrevendo. A gente viu a definição de função, né? O que seria a definição de função? A gente tem um conjunto A e a gente tem um conjunto B. A função é uma lei que vai fazer com que a gente possa relacionar esses elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, se aqui eu tenho o elemento 2 e minha função em x é igual a 2x, o elemento B eu vou ter 4. Então, um exemplo bem simples, né? A gente viu o quê? Que esse conjunto de partida, ele é o nosso domínio, certo? A gente viu que esse nosso conjunto aqui de chegada, né? Ele é o nosso contradomínio. E a gente também viu a definição de imagem, que são os elementos do conjunto B que estão relacionados com os elementos do conjunto A. Então, vamos supor, nosso conjunto A é 2, 3. E nosso conjunto B é 4, 6 e 8. Nesse caso aqui, o 2 ele aponta para o 4, certo? O 3 ele aponta para o 6 e o 8 está sobrando. Então, nesse caso aqui, o nosso domínio é o conjunto de partida, então é o 2 e o 3. Nosso contradomínio é o conjunto de chegada, então são todos os elementos ali do conjunto B. 4, 6 e 8. E a nossa imagem são os elementos do conjunto B, do nosso contradomínio, que tem correspondência com os elementos do conjunto A, que é o nosso domínio. Então, quais são esses elementos? O 4 e o 6. Deixa eu ver. Aqui, né? Então, ó, domínio, contradomínio e imagem, né? Então, você tem uma função de A em B, né? F de A em B. O A é o nosso domínio, conjunto de partida. O B é o contradomínio, conjunto de imagem. E o contradomínio é conjunto de chegada, né? E a imagem é assim. Se a gente aplicar a função f em algum elemento x do nosso domínio, ele vai resultar no elemento y do nosso contradomínio, certo? Então, esse elemento y é a imagem quando aplicamos uma função f a esse elemento x. Então, a imagem é o quê? Esse elemento
que a gente obtém quando aplicamos essa função f no elemento x. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo, né? Esse aqui eu passei eu tinha um slide repetido, né? Mas só para frisar bem. Então, o conjunto A é 1, 2 e 3, o conjunto B é 2, 3, 4, 5, né? Nosso f de x é igual a x mais 1. O nosso domínio, ele já está falando aqui. Olhei de cara e já sei, conjunto A. O nosso contradomínio é o conjunto B, conjunto de partida e conjunto de chegada. E agora, qual que é a nossa imagem? Nossa imagem a gente vai calcular f de 1, f de 2 e f de 3. F de 1 é 1 mais 1, que é 2. F de 2, 2 mais 1, que é 3. F de 3 é igual a 3 mais 1, que é 4. Então, a gente vê que o 1, ao aplicar a função f, ele resulta em 2. O 2, ao aplicar a função f, resulta em 3. O 3, ao aplicar a função f, resulta em 4. E o 5, ele fica sobrando ali. Não tem problema. Então, o nosso contradomínio vai ser todos esses elementos. E a nossa imagem vai ser apenas o 2, o 3 e o 4. A gente viu também, beleza, ali o enunciado já fala qual que é o nosso domínio, né? Agora, olhando só para a equação, como é que eu vejo o contradomínio? Eu tenho que ver que valores que o x ele pode assumir. E o domínio é isso, né? São os valores que o nosso x ele pode assumir. Então, nesse caso aqui, não tem nenhuma restrição. O domínio pode ser qualquer conjunto dos números reais. Já nesse segundo caso, que eu tenho uma divisão, por x menos 2, a gente sabe que a parte de baixo da divisão, né, nosso denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, com isso a gente monta uma inequação, que é, então, o que está embaixo, x menos 2, tem que ser diferente de zero. Então, meu x é diferente de 2. Então, meu x pode assumir qualquer valor, desde que não seja o número 2. Esse é um domínio. Nesse caso aqui, quais são os valores que x pode assumir? Qual que é o nosso domínio? A gente sabe que não existe uma raiz real de números negativos. Então, o que está dentro da raiz, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a 3. E não vou passar todos e assim por diante, né? Então, você tem que analisar que valores que x pode assumir. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem 3 restrições. A primeira, no nosso numerador, 5 menos x tem que ser maior ou igual a zero, essa raiz não pode ser negativa. Aqui embaixo, a nossa raiz também não pode ser negativa, então x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Mas, como ele é o denominador, ele também tem que ser diferente de zero. Então, aqui o x menos 2 vai ter que ser maior que zero. Beleza? Então, olhou a equação, para determinar o domínio, eu tenho que responder a pergunta: que valores que o meu x pode assumir? Agora, outro exercício que pode cair. Eu tenho o gráfico da função. Eu não sei qual é a lei que rege ela. Eu não sei se é y igual a 2x. Eu não sei. Pode ser qualquer coisa aqui. Mas eu sei o gráfico dela. Aí eu tenho que falar, é função ou não é função? Desculpa, gente. Olhando como a gente vê que é função. Um número do nosso domínio, um x, ele tem que estar ligado a apenas um y. Então, para um x1, tenho que ter um y1. Se para um x1 eu tiver um y1, também um y2, aí não é função. Então, vamos olhar esse primeiro gráfico aqui. A gente pode ter um x1 aqui, pode ter um outro x2 aqui, vai apontar para esse valor. Esse x1 que aponta para esse valor. Pode ter um outro x que aponta para esse valor, né? E você pode ver que cada x ele aponta para um valor diferente. Então, esse daqui é função. Aqui também é função. Perdão, gente, falei a definição errada para vocês. Só para ver se vocês estavam prestando atenção.
essa definição de que cada x tem que eu estava explicando, né? Então, a gente tem um x1, um x2 e um x3, né? E cada um vai apontar para um número diferente. A gente vê que o meu x2, por exemplo, ele vai apontar para um lugar só, ele só tem um valor em y. O meu x3, ele só tem um valor em y, certo? E meu x1 só tem um valor em y. Então, isso daqui é uma função. Qual que é o exemplo de um gráfico que não é função? É esse gráfico aqui. Se eu pegar um x1 aqui, ele vai ter esse valor em y e também vai ter esse valor em y. Tem o y1 e o y2. Então, nesse caso, o x1 ele pode assumir dois valores diferentes. Então, isso daqui não é função. Uma dica, pega o gráfico, traça uma reta vertical. Se ela cruzou dois pontos, então não é função. Por exemplo, aqui eu posso traçar qualquer reta vertical que ela vai cruzar um ponto só, então é uma função. Já nesse círculo, se eu traçar uma reta vertical, ela cruza sempre dois pontos, então não é função. Beleza? Então, pelo gráfico, é simples. Traça uma reta vertical, se cruzar dois pontos ou mais, não é uma função. A gente viu também o conceito de função par e função ímpar. Função par, f de x é igual a f de menos x. O que isso quer dizer? Que o gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Um exemplo disso, a função x ao quadrado. Essa função aqui, y igual a x ao quadrado. Então, pode ver que ele é simétrico, né? A distância desse ponto aqui para cá é a mesma distância desse ponto aqui para cá. O eixo y é um espelho. Então, essa é a nossa função par. E a função ímpar? A função ímpar, ela segue essa lei. F de x é igual a menos f de menos x. Já a função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Né? Então, pega esse gráfico aqui. Se eu pegar esse ponto e esse ponto, eles vão ter a mesma distância em relação à origem. Se eu pegar esse ponto, eles têm a mesma distância em relação à origem. Então, a gente tem a função par e a função ímpar. E a outra classificação que a gente viu é o conceito de função injetora, sobrejetora e bijetora. O que a função injetora fala? Ela fala o quê? Elementos diferentes de A são transformados por F em elementos diferentes de B. Ou seja, se para um x1 diferente de x2, meu F de x1 vai ser diferente de F de x2. Beleza? Então, eu tenho um gráfico aqui. Esse gráfico aqui, se eu pegar qualquer valor de x1, se eu pegar um x1, qualquer valor de x1, x2, x3, x4, qualquer valor de x, eu vou ter valores diferentes de y, certo? Então, aqui eu vou ter um y4, um y3, um y2. Então, essa função, ela é injetora. Se eu tivesse uma função assim, ela já não é injetora, porque se eu pegar esse elemento aqui, ele vai apontar para esse valor, esse ponto x1 aqui, e se eu pegar esse ponto x2, ele aponta, vamos fingir que eu fiz o gráfico certo, ele aponta para o mesmo valor de y. Então, ele não satisfaz essas condições. Né? Então, aqui é o exemplo. Se a gente tem esse gráfico aqui, você tem um x1 que ele vale y e um x2 ele pode valer o mesmo y, né? Então, se aqui é 2 e 4 e aqui é 5, né? Então, se eu pegar um x1 for 2 e meu x2 for 4, os dois vão apontar para o mesmo valor, que é 5. Então, não é injetora. Já aqui, se eu pegar diferentes valores de x, eu vou ter diferentes valores de y. Então, ela é injetora. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu estou falando meio rápido, só para revisar mesmo. Mas podem me interromper. Já vou resolver alguns exercícios dessa primeira lista para deixar esses conceitos bem claros aí para vocês, tá? A função sobrejetora é simplesmente imagem igual ao domínio. Então, aqui, igual ao contradomínio, né? Então, aqui, o meu contradomínio é o conjunto de chegada, é o conjunto B. E pode ver que a minha imagem ela é o elemento A e o elemento B.
Então, a minha imagem é igual, meu contradomínio é igual a B e A, e a minha imagem, ela é igual a B e A também. Então, ela é sobrejetora. Já aqui, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque o meu domínio, ele é diferente da imagem. O meu contradomínio é diferente da imagem. Meu contradomínio tem esse elemento C, já a minha imagem não. Minha imagem é só A e B. E se ela for tanto injetora quanto sobrejetora, ela é bijetora, beleza? Então, alguma dúvida, pessoal? Eu acho que quando eu resolver exercícios fica mais claro. Além disso, a gente tinha visto a função do primeiro grau, que ela é dessa forma, né? F de x é igual a x mais b. O que é o A? O A é o nosso coeficiente angular ou taxa de variação. Professor, como é o gráfico da bijetora? O gráfico ele vai ser parecido com uma injetora, só que tem que olhar no enunciado do exercício o que ele fala que é o contradomínio. Por exemplo, vamos pegar esse gráfico aqui, né? Então, vamos supor que esse valor aqui é 7, esse valor aqui é 3, né? Então, qual que é a minha imagem? As flor de bicho, essa daqui já não é injetora, né? Então, para ser bijetora, seria essa. Mas vamos dar o exemplo de uma sobrejetora, né? A sobrejetora é o quê? Domínio é igual à imagem. Nesse caso aqui, a nossa imagem, ela seria de 3, né? Menor ou igual a x, menor ou igual a 7. Só que pode acontecer lá do enunciado do exercício, o cara falar que o contradomínio ele é igual ao conjunto dos reais. Então percebe-se que nesse caso, o nosso contradomínio ele é diferente da imagem. Agora vamos pegar esse gráfico aqui. Vamos supor que... Deixa eu apagar. Ah, não dá para apagar que foi o que escrevi no Timão. Deixa eu pegar outra cor, então. Vamos supor que y1, vamos supor que, ó, esse valor mínimo aqui, vamos supor que ele é 1. Vamos supor que o valor máximo aqui da função, ele é 10. Perfeito? No exercício fala, e vamos supor que aqui embaixo é 10 também, e aqui é menos 1. O exercício fala, o meu domínio vai de menos 1 até 10. Aí ela vai falar, o exercício fala, o meu contradomínio também vai, sei lá, de menos 1 a 10. E se a gente for ver a imagem, ela vai de menos 1 a 10. Então, nossa imagem é igual ao contradomínio, que vai ser igual ao conjunto que vai ser igual a x de menos 1 a 10. Então, para mim reconhecer pelo gráfico, eu tenho que ver o que ele fala que é o contradomínio. O gráfico ele sempre vai ser bem igual à da função injetora. O que vai mudar é que tem que ver no enunciado que ele vai falar que é o contradomínio para a gente identificar. Beleza? Eu vou resolver um exercício ali para frente, que daí vai ficar mais claro. Aí, beleza, a gente viu função do primeiro grau, né? F de x igual a x mais b. O nosso A é a taxa de variação. O que é a taxa de variação? É a variação de y e pela variação de x. Então, vamos supor que eu tenho uma reta aqui, né? Essa reta aqui, ó. E tem esse ponto aqui, que o x é 0 e o meu y pode ser 5. E vamos pegar esse ponto aqui, que o meu x é 7 e o meu y é 0. Então, qual que é o valor de A? O meu A é igual a variação de y sobre variação de x. Então, eu posso falar que o A aqui seria meu y2 menos o y1, 0 menos 5, sobre meu x2 menos o x1, 7 menos 0. Então, nesse caso aqui, o meu A é menos 5 sobre 7. Então, para mim determinar a taxa de variação, que é o valor de A, basta eu saber
dois pontos qualquer da reta. Eu podia ter pego um ponto aqui, por exemplo. Podia ter pego um ponto aqui, tanto faz. Mas basta saber dois pontos, e daí eu faço y de um ponto menos y de outro ponto, sobre o x desse mesmo ponto, pelo x do outro ponto. Aí eu tenho o valor de A. E o nosso B, ele é o coeficiente linear. O B é o quê? É onde a reta cruza o eixo y. Então, aqui, ela vai cruzar o eixo y e nesse ponto 0,5, né? Então, nesse caso aqui, meu B é igual a 5. Se a gente for fazer assim, a gente já consegue fazer a função. Nesse caso ali, o f de x seria A menos 5 sobre 7. Tá feio ali o 5, mas AX mais B. A gente tem a raiz da função, que é onde ela vai cortar o nosso eixo x. Então, nesse caso, nossa raiz da equação seria x igual a 7. Ou x igual a menos b sobre a, né? Você pode fazer a fórmula aqui. Mas é ok, igual a zero, né? Faz f de x igual a zero e acha o valor de x, beleza? Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui de uma curva, né? Então, de uma função do primeiro grau. Espera aí, meu lápis morreu. Voltando. Então, aqui a gente tem uma função do primeiro grau. Onde a gente corta o y, a gente sabe qual é o valor de b. Onde a gente corta o eixo x, a gente sabe qual que é o valor da raiz da função. E se eu sei dois pontos, eu posso definir o valor de a, que é y sobre x, variação de y sobre a variação de x. E depois a gente viu o conceito de função inversa, né? Então, você tem um conjunto A, tem o conjunto A e o conjunto B. Deixa eu mudar para a caneta vermelha. Conjunto A e conjunto B. Eu sei que a minha função é igual a 2x mais 1. Então, sei se eu pegar o 2 e eu aplicar essa função f, eu obtenho 5. Né? Se eu tenho 4 e aplicar essa função f, eu obtenho 9. Agora eu quero fazer o processo inverso. Eu quero partir do 9, aplicar uma função dele e achar o 4. Quero ter a função inversa. Como é que eu faço isso? É fácil. São duas regrinhas. F de x igual a 2x mais 1 é a nossa função, né? Então, para facilitar, a gente substitui esse f de x por y. É a mesma coisa. E o que a gente faz para achar a inversa? Onde é y, a gente coloca x, e onde é x, a gente coloca y. A gente inverte o y com o x. Então, o y vira x e o x vira y. A gente isola o y, então a gente vai ter y igual a x menos 1 sobre 2. Essa é a nossa função inversa. Beleza? Então, para obter a função inversa, duas regrinhas. Troco o x por y e o y por x, e eu isolo o y. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês gostariam que eu passasse esses slides mais devagar para vocês anotarem alguma coisa? Ou vocês preferem que eu vou falando e daí vocês olham o PDF que eu mando no Classroom depois? O que vocês preferem? Pessoal, estão bem? Beleza, então. Aqui um outro exemplo de função inversa, vou passar rápido. A gente tem a função composta, né? O que é a função composta? Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B. Para mim ir do ponto A até o ponto B, eu aplico uma função f de x, perfeito? E aí eu estou no ponto B, eu quero ir para o ponto C. Aí aqui eu aplico uma função g de x. Agora, eu não quero passar pelo ponto B, eu quero sair do ponto A e ir direto para o C. Como é que faz? Eu obtenho uma função composta, que seria meu h de x, que seria o g do f de x. Beleza? Então, é uma função dentro da outra, função composta. Bom, vamos fazer uns exercícios aqui da lista. Esse exercício 3. Entre as curvas a seguir,
Qual pode ser o gráfico de uma função injetora y igual a f de x? Lembrando, o conceito de função injetora. Se eu tenho um x1 diferente de x2, eu vou obter um y1 diferente de y2. Como que eu vejo no gráfico? Traço uma reta horizontal. Então, vem aqui na letra A, traço uma reta horizontal. Cruzou dois pontos, então ela não é injetora. Aqui, eu traço uma reta horizontal. Cruzou dois pontos, não é injetora. A letra C tem um detalhe, isso daqui nem função é, né? Que se a gente pegar um valor de x aqui, ele assume dois valores de y diferentes, né? Então aqui, na C, não é função. Se eu pegar esse gráfico da D, né? É uma função do segundo grau. Se eu traço uma reta horizontal, cruzou dois pontos, então não é injetora. Agora pega esse gráfico da E. Se eu traçar uma reta horizontal, qualquer ponto, ele só vai cruzar uma vez a função. Então, é injetora. Letra E. Entenderam? Se eu pega aqui, eu tenho um x1, diferente de x2, ele vai retornar o mesmo valor de y. Então, não é injetora. Aqui um x1, diferente de x2, ele retorna o mesmo valor de y, não é injetora. Aqui é a mesma coisa, um x1 diferente de x2 retorna o mesmo valor de y. Então, não é injetora. Isso daqui nem é função. E aqui, se eu pegar um x1, deixa eu apagar. Se eu pegar um x1 diferente de x2, como assim? Pegar dois valores qualquer aqui, dois valores aqui aleatórios. Eles sempre vão ter apenas um valor em y. Então, eu posso pegar qualquer valor aqui, ele vai ter um valor diferente em y. Então, essa função aqui, ela é injetora. Se eu tenho um x1 diferente de x2, vou ter um y1 diferente de y2. Exercício 5 da lista. Considere as funções f, g e h, todas definidas em Mn, com imagens p e q. Então, o meu domínio é Mn, e a minha imagem é p e q, representados pelo gráfico a seguir. Então, vamos pegar essa função f, esse primeiro gráfico. Primeira pergunta, ela é injetora? Se eu pegar dois valores diferentes de x, eu vou ter dois valores diferentes em y? Sim. Você vê que posso pegar qualquer valor de x aqui, ó, x, e eu vou ter um valor diferente em y. Então, ela é injetora. E agora, ela é sobrejetora? Qual que é a imagem, qual que é o domínio dessa função? O domínio é pq. Qual que é a imagem dessa função? Também é pq. Então, ela é sobrejetora. Então, portanto, ela é bijetora. Vamos para o gráfico B. Ela é injetora? Respondam aí no chat, vamos ver. Pessoal. Nossa, agora eu sei como meus professores do mestrado se sentem. Eu também ficava quietinho, não falava nada, não. Eu ficava aquele vácuo lá, constrangedor. Nossa, agora o jogo virou, tô sentindo igual. Letra A Vitória falou. É a letra A. Tá certo. Por quê? Esse... Cadê a caneta? Desculpa. Tá. Por quê? Essa função... Deixa eu pegar a borracha. Porque essa função, se a gente pegar aqui, ela tem uma reta horizontal aqui, né? Ela tem as retas inclinadas, só que ela tem uma parte horizontal. Essa parte horizontal, se eu pegar dois pontos diferentes, eles vão dar os mesmos valores de y. Então, ela já não é injetora. Agora, o meu domínio é pq e a minha imagem também é pq, né? Se a gente olhar os valores que ela assume no eixo y,
são valores entre o P e Q. Então, ela é sobrejetora. E essa função H, a gente vê aqui que ela não é injetora, porque ela tem essa reta horizontal aqui, né? Então, se eu pegar um x1 e um x2, eles vão ter o mesmo valor, que é P. E ela também, a gente também não pode falar que ela é sobrejetora, porque por mais que o enunciado fala que a imagem é PQ, mas aqui a nossa imagem, ela não vai até aqui, a nossa imagem vai até aqui no meio, né? Vai até esse ponto aqui. Então, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Então, o resultado aqui é a letra A. F é bijetora, G é sobrejetora ou sobrejetiva, né? E H não é injetora. Questão 6. Nos gráficos, o único que representa uma função de domínio x, que é o domínio vai de -1 a 1 e a imagem vai de 1 a 3. Beleza. Desses gráficos aqui, qual que é a função? Letra A, não é função. Se eu traço uma reta vertical, ela cruza dois pontos. Letra B, não é função. Se eu traço uma reta vertical, cruza dois pontos. Letra C, não é função. Se eu traço uma reta vertical, cruza dois pontos. Letra E, também não é função. Então só sobrou a letra D. Letra D é uma função. Se eu traçar a reta vertical aqui, ela vai cruzar sempre apenas um ponto. Beleza? Então vamos para o próximo. Questão 7. No gráfico a seguir, a imagem do intervalo é -1, bolinha fechada, 2, bolinha aberta. O que quer dizer com esse colchete aqui? Né? 2 com colchete. Quer dizer o seguinte, que meu y, aqui é -1, que 2, né? Ele começa em -1. Então, o -1, pode ver que o colchete está na posição certa, né? Ele está fechado para o -1. Então, quer dizer que meu y ele pode ser igual a -1, ele pode ser maior ou igual a -1. Agora, aqui no 2, quando ele tem esse colchete virado para o lado de lá, ou tiver um parênteses, né? Quando não tiver fechadinho assim, quer dizer que ele é só menor que 2. Ele não pode ser igual a 2, ele é menor que 2. Então, nesse caso, meu y ele é menor que 2. Então, maior ou igual a -1 e menor que 2. Quer dizer, o x, né? O intervalo, -1 até 2 é o nosso domínio. Então, meu domínio... Ali fala, que a gente fala de intervalo -1 até 2, né? Então, daqui até aqui. Então, a gente tem... Percebe-se? Vamos analisar essa primeira parte aqui, né? Começa -1, vai até esse ponto preto. Percebe-se que... Qual que é o valor mínimo que essa função pode assumir? É -1. E qual que é o valor máximo que ela pode assumir? É meio. A gente vê que a função dá um pulo aqui, e ela assume esse valor de 1, e depois, nosso intervalo vai até 2, né? E depois ela assume o valor máximo de 2. Então, qual que é a nossa imagem? A gente vai ter dois conjuntos que vão indicar a nossa imagem, né? Vai ser a união de dois conjuntos. O primeiro conjunto é de -1 até meio. E o segundo conjunto, ele vai de 1 até 2. Por quê? Nesse caso aqui, meu y ele é maior ou igual a -1 e menor ou igual a meio, né? Ele pode assumir o valor de meio, por isso essa bolinha está preta, ele pode assumir o valor de -1. Essa é a nossa imagem. É só ver os valores que podem... Ele deu o intervalo no eixo x, então os valores que a gente pode ter no eixo y. Então, de -1 até meio, qualquer valor aqui, nossa imagem. Já aqui, a gente tem uma bolinha aberta no num. Isso quer dizer que que se eu tiver um valor em x aqui, ele não vai poder assumir um valor em y nesse ponto. O meu gráfico não toca o número 1. Então, nosso y, nesse caso, ele vai ser o quê? Ele vai ser maior que 1. Não tem um igual, vai ser só maior que 1. É que o gráfico chega até 2 e menor ou igual a 2. Então, a minha solução vai ser a união desses dois conjuntos. Qual que é a resposta? -1 meio, tudo fechado. -meio e 1? Não, não.
menos 1,5, união com 1 e 2. Tinha que estar aberto aqui, né? Coloquei que a resposta é letra D. Aí, tá aberto no 2 também. Ah, é. Disfarça, pessoal. Que o nosso domínio, ele não chega no 2, né? O meu x, ele vai até 2, uma bolinha aberta. Então, aqui é uma bolinha aberta também. Ele não chega a tocar o 2. Então, por isso que ele é ao contrário. Ah, agora não apaga. Aqui é só menor que 2. E aqui é o sentido contrário. Aí agora sim, letra D. Por isso, prestem atenção no enunciado. Não tenham falta de atenção igual eu. Questão 18. Uma função f de x é igual a x mais b. O gráfico ela passa pelos pontos A e B. E a gente quer saber a função inversa. Então, eu tenho dois pontos aqui. Como é que eu acho o gráfico da função do primeiro grau? Então, eu vou mostrar para vocês de dois jeitos. Primeiro jeito. Ela passa do ponto A, 1 e 2, né? Todo nosso ponto ele é valor em x e um valor de y. Então, meu ponto A é 1 e 2. Isso quer dizer o quê? Que meu f de 1 é igual a 2. Quando o meu x for 1, o resultado vai ser 2. E ele fala que passa no ponto B, 2 e 3. Então, quer dizer que meu f de 2, quando o x for igual a 2, é igual a 3. Então, o que isso quer dizer? Vamos substituir na lei do primeiro grau, né? Y igual a x mais b. Quer dizer o quê? Que meu 2 é igual a A vezes 1 mais B. E aqui quer dizer que o 3 é igual a meu A vezes 2 mais B. Então, a gente tem duas equações aqui. O que a gente faz agora? A gente subtrai essas equações. Então, se a gente faz 2 menos 3, vai dar menos 1. A com menos 2A vai dar menos A. E B menos B dá 0. Então, a gente já sabe que o A é igual a 1. E agora a gente escolhe uma dessas duas equações e substitui o A. Vamos substituir essa primeira aqui, né? 2 é igual a A mais B. Se o meu A é igual a 1, o meu B vai ser igual a 1 também. Então, a minha função, vamos escrever aqui, y é igual a x mais 1. Entenderam? Tudo certo até aí? Eu tenho o ponto, substituo esse ponto na função, tenho o segundo ponto, substituo esse ponto na função e acho, eu vou ter duas equações, faço uma menos a outra, aí eu acho o valor de A, substitui A, eu acho B. Beleza? Então vamos achar a inversa. Troca o x pelo y, isola o y. Então x menos 1 é igual a y, x menos 1, letra C. Pessoal, tem outro jeito de achar a reta. Para fazer isso, deixa eu fazer desordem, a gente tem que aplicar uma formulinha, que é a seguinte. A gente tem essa fórmula, y menos y0 é igual a m x menos x0. O que isso quer dizer? A gente primeiro vai calcular esse m. O que é esse m? M é a taxa de variação. Então, vai ser esse valor de A aqui. Então, m é igual a variação de y sobre a variação de x. Então, ele deu dois pontos aqui, né? Então, eu vou fazer o y do b menos o y do A dividido pelo x do b menos x do A. Né? Y do b menos YA dividido pelo x do b menos x do A. Então, vai ser igual a 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Então, meu m é igual a 1. E aqui, onde é y0 e é x0, a gente substitui um desses pontos. Eu vou substituir o ponto A. Então, vou ter y menos esse y do 0 é o y do A, que é 2. Vai ser igual ao meu m
que multiplica o x menos o x0. Se eu escolhi o a no y0, eu tenho que escolher o a aqui. Então, meu x do a é 1, né? X menos 1. Então, eu sei que o meu y vai ser igual a x menos 1 mais 2, e y igual a x mais 1. Encontrei a função. Então, tem esses dois jeitos. Primeira forma, a gente tem y igual a x mais b, substitui os dois pontos aqui, então a gente vai ter uma equação aqui, y igual a vezes alguma coisa mais b, a gente vai ter outra equação, y igual a vezes alguma coisa mais b, a gente subtrai essas duas equações, acha o a, e substitui o a em alguma das duas para achar o b, beleza? E outra forma a gente usa essa fórmula aqui, y menos y0 igual a mx menos x0. Calcula m. O que é o m? É a taxa de variação. Então, variação de y dividido pela variação de x. O que é a variação? Eu tenho dois pontos, não tenho? O que a variação de y vai ser? Vai ser o y do ponto menos y do outro. Nesse caso, eu escolhi o ponto B para ser o meu primeiro y. Então, vai ser yb menos y1a, e a variação de x, xb menos xa. Calculo. Achei o m. E daí eu pego aquela nossa fórmula, substituo o m, e depois eu escolho um desses pontos e substituo no lugar de y0 e x0. Pronto, achei a equação. E daí, para achar a inversa, onde tem y, coloca x, onde tem x, coloca y, isolo y. Alguma dúvida, pessoal? Tem vários exercícios na lista que é dessa mesma forma aí para resolver. Aí você pode escolher a forma que agrada mais vocês, que vocês acham mais fácil de lembrar, né? Essa primeira que tem vermelho, aplicando a fórmula que é o que está azul. Beleza? Vou para o próximo. Esse 25 eu vou deixar para vocês fazerem, vou resolver só esse daqui. A poligonal ABCD da figura adiante é o gráfico de uma função f, cujo domínio é o intervalo menos 1, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. Então, meu x vai de menos 1 até 7. Sabe-se que AB é paralelo a CD e BC é paralelo ao eixo X. Nessas condições, ache f de 7, né, que vai ser mais ou menos aqui, e o f de menos f de 4,5, que vai ser mais ou menos aqui. Então, qual é o passo a passo para mim resolver esse exercício? Eu tenho que encontrar a função que representa essa reta CD. Como é que eu faço isso? Pode ficar meio perdido. Como é que eu vou achar a função se eu só sei um ponto? Mas calma aí. Lembra do parâmetro y igual a x mais b, né? Esse x mais b é a taxa de variação. O que esse taxa de variação quer dizer? Quer dizer a inclinação do nosso gráfico, né? Percebe-se que esse gráfico faz um ângulo aqui em relação ao eixo x. Esse daqui, se a gente traçar uma reta, ele vai fazer um ângulo. Aqui ele fala que eles são paralelos. O que ele quer dizer? Eles têm a mesma inclinação. Então, o ângulo que esse gráfico faz em relação ao eixo x é o mesmo ângulo que esse gráfico CD faz em relação ao eixo x. Logo, eles vão ter o mesmo valor de A, pessoal. Então, vamos pegar essa reta AB aqui. Vamos achar o valor de A para a reta AB. A igual a variação de y sobre a variação de x. Vai ser igual. Vamos pegar o nosso ponto B, ele é 2 e 2. O nosso ponto A é menos 1 e 0, certo? Então, vamos fazer o ponto B menos o ponto A aqui. Então, vai ser 2 menos 0 no y. E no x é 2 menos 1. Vai ser 2 mais 1. Perfeito? Então, eu tenho aqui, meu A é 2 sobre 3. Então, o que eu sei? Eu já sei que a inclinação dessa reta aqui é 2 sobre 3. Ou seja, a minha equação eu já sei que ela é desse jeito aqui. 2 sobre 3x mais b. E agora a gente tem que achar o b. Como é que a gente acha o b? A gente sabe esse ponto C, então a gente substitui o ponto C na equação. O ponto C é o quê? É x é 4 e y 2. Então, meu y2 vai ser igual a 2 terços de x. Quer dizer, meu y2 vai ser igual a 2 terços vezes meu x, que é 4, mais b. Então,
2 menos 2 vezes 4 é 8, né? 2 menos 8 sobre 3 é igual a B. Então, meu B é... Como que resolve isso? Multiplica e aqui faz a operação, nesse caso a subtração. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 8, menos 2 sobre 3. Então, deixa eu fazer uma divisória aqui. A gente sabe a equação que representa a reta CD. Então, a reta CD, a equação dela é o quê? Y igual 2 terços de x menos 2 sobre 3. Agora, vamos calcular meu f de 7. Qual que é o valor de f de 7? Vai ser igual a 2 sobre 3 vezes 7, menos 2 sobre 3. Vai ser igual a 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14. 14 menos 2, 14 vai dar 12. Então, a gente vai ter 12 sobre 3. Beleza? A gente vai calcular o f de 4,5. Vai ser igual a 2 sobre 3 vezes 4,5 menos 2 sobre 3. Isso vai ser igual ao quê? 2 vezes 4,5 dá 9. 9 menos 2 vai dar 7. E o denominador 3. Então, agora a nossa resposta vai ser o quê? F de 7 menos F de 4,5 é igual a 12 sobre 3 menos 7 sobre 3, que é igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3, letra B. Alguma dúvida? Então, eu vou passar para o próximo exercício. Quer dizer, esse exercício vocês fazem. Não vou ficar muito fácil, então. Então, aqui a gente tem os exercícios propostos, né? E beleza. Agora, vamos terminar o conteúdo de função de segundo grau, rapidão. A gente parou. Então, a gente viu que a função do segundo grau, ela segue essa lei. F de x é igual a x quadrado mais bx mais c. E o meu a, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Essa é a função do segundo grau que a gente viu na última aula. Ela, o gráfico dela é uma parábola. Essa parábola pode estar em qualquer lugar aqui. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar de cabeça para baixo. Enfim, o gráfico é uma parábola, certo? Então, a primeira coisa que a gente viu é como que eu acho as raízes dessa equação. O que são as raízes dessa equação? Vamos supor que eu tenho uma parábola que é assim. Essa é a minha função do segundo grau. As raízes são aonde ela cruza o eixo x, certo? Aqui eu vou ter um x', um x duas linhas. Como que eu faço para achar? Aplico Bhaskara. Qual que é a equação de Bhaskara? Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o que é o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, calculo o delta, jogo o delta aqui, acho x. Quando a gente calcula o delta, a gente pode obter algumas afirmações. Certo? Deixa eu apagar aquele 6. A gente pode ter o nosso delta, ele pode ser maior que zero, ele pode ser igual a zero, ou pode ser menor que zero. Delta maior que zero, o que ele diz? Eu tenho duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. O que isso quer dizer? O x', o x1 vai ser igual a x duas linhas, ou x2. E se o delta for menor que zero, não tem
raiz real. Beleza? Então a gente viu o que o valor de delta significa. Aí depois a gente viu o que cada parâmetro desse, o A, o B e o C, significam, certo? Deixa eu botar o slide, que é mais fácil que eu ficar desenhando ali. Parâmetro A, ele vai falar com a concavidade da função. Então, se o meu A maior que zero, concavidade para cima. Se o A menor que zero, concavidade para baixo. Meu B vai falar como é que ele intercepta o eixo Y. Se intercepta crescendo, se intercepta decrescendo. Certo? E meu C, ela vai falar aonde que corta o eixo Y. Então, cortou aqui, esse ponto aqui é o C. Beleza? E as raízes falam onde cruza o eixo X. Depois a gente viu o vértice da parábola. Pessoal, o que é o vértice? Decorem isso. Escrevam na parede, escrevam na testa, façam uma tatuagem. Vértice é o ponto de máximo ou de mínimo. Se eu tenho uma parábola aqui, com cavidade para cima, qual que vai ser meu vértice? Meu vértice vai ser o ponto mínimo, o menor ponto da minha parábola. Então aqui vai ser o x vértice, aqui vai ser o y vértice. Agora, tem uma parábola aqui, com cavidade para baixo. Qual que vai ser meu vértice? Meu vértice vai ser o meu ponto máximo da parábola. Então, aqui é meu x vértice, aqui meu y vértice. E como é que a gente calcula esses vértices? Com essas equações. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Tem um jeito mais fácil? Não, decora. Quando vocês forem na faculdade, vocês vão entender, vocês vão descobrir, quem for para a engenharia, né, que o nosso vértice, ou seja, nosso ponto de máximo ou de mínimo, é o ponto onde a taxa de variação é zero. Se eu pegar uma reta aqui, né, seria uma reta horizontal, uma reta tangenciando esse ponto de vértice. Então, você vai aprender lá que você calcula a derivada igual a zero, você acha o vértice, né? Se eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 3, calculo a derivada, que é igual a 2x mais 2, igual a zero, eu acho que o meu vértice é igual a menos 1. Mas daí vocês vão ir na faculdade. Agora, você tem que saber, aplica essa fórmula aqui, não tem segredo. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Aí, bom, tá revisado. Exemplo, determine os zeros, o vértice, o valor máximo, o mínimo e a imagem da parábola dada pela função f de x igual a menos x ao quadrado, mais 2x, mais 8. Determinar os zeros primeiro. Delta igual a b ao quadrado, menos 4ac. Meu delta vai ser igual a b ao quadrado, b é 2, né? Ao quadrado é 4, mais 32, né? Que é igual a menos 4 vezes menos 1 mais 4 vezes 8, 32. Então, meu delta é igual a 36. Então, meu x é igual a menos b, é igual a menos 2, mais ou menos raiz de delta. Qual que é a raiz de 36? É 6. 6 vezes 3, 6, 36. Sobre 2a, o a é menos 1, então 2a é menos 2. Então, a gente vai ter o nosso x1 aqui, que é igual a menos 2 mais 6 sobre menos 2. Menos 2 mais 6 é 4 sobre menos 2, menos 2. E a gente vai ter o x1, menos 2, menos 6 sobre menos 2, que vai dar menos 8 sobre menos 2, que é mais 4. Achamos os zeros. Agora vamos achar o vértice. X do vértice igual a menos b sobre 2a. Vai ser igual ao meu b é 2. Então vai ser menos 2 sobre menos 2. Meu x do vértice é 1. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Vai ser igual a menos 36 sobre menos 4, que vai dar mais 9. Achamos os vértices. Então vamos construir o gráfico e a gente vai achar a imagem. Deixa eu fazer aqui. O gráfico vai ficar bem torto. Vamos pegar outra cor. Então, as raízes, menos 2 e 4, que elas indicam onde eu vou cortar no eixo X, né?
Sempre que você fazer um gráfico, põe aqui x, y e 0. Se não for isso, se for uma segunda fase que a prova é aberta, né? Segunda fase vestibular, por exemplo, na UFPR, a segunda fase é a prova aberta. Vocês pedindo um gráfico, fazem aqui, coloca a setinha, escreve y, coloca a setinha, escreve x, coloca o 0. Se não fizer isso, vão perder ponto. Então, beleza. Vai cruzar aqui no -2 e no 4. 1, 2, 3, 4. Aonde que ela vai cruzar? A gente sabe o C, que é mais 8, né? Então, onde que ela vai cruzar o eixo Y? No 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é o 8. Vai cruzar o eixo Y no 8. E o nosso vértice aqui, ainda vai estar indicando o nosso ponto de máximo, que é x igual a 1, y igual a 9. Então, vai ser esse ponto aqui é o nosso ponto de máximo. Então, o que a gente faz para traçar a curva? Liga esses pontos. Vou pegar a cor verde do meu Palmeiras, maior time do Brasil. Aí, passa no 8. Passa aqui nesse vértice. Vai passar aqui nesse vértice. Aí, aqui, elas descem até infinito. Então, pessoal, agora a última pergunta ali é: qual que é a imagem dessa função? Quais são os valores que ela assume no eixo y? Qual que é o nosso ponto máximo? O ponto máximo é o y do vértice, que é igual a 9, né? Então, meu y, ele é menor ou igual a 9. E ele, se for descendo aqui, não tem fim. Ele vai até o infinito aqui. Então, vai até o menos infinito. Então, nossa imagem vai do menos infinito até o nosso ponto de máximo, que é o 9. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, beleza. Próximo exercício. Deseja-se construir uma casa-terra de forma retangular. Nossa casa, do nosso terreno, nossa casa é um retângulo. O retângulo tem 80 metros de perímetro. Calcule as dimensões desse retângulo, sabendo que a nossa área tem que ser a maior possível. Maior. Maior é o quê? Lembra o quê? De máximo, de vértice, né? Então, guarda essa informação. Então, vamos rabiscar aqui. Nossa casa, ela é um retângulo. Então, o que a gente sabe do retângulo? Ele tem um lado A e tem um lado B. Como é que eu calculo o perímetro? É a somatória de todos os lados. Então, meu perímetro é igual a 2A mais 2B. E aí ele fala que meu perímetro é igual a 80. Eu posso simplificar essa equação, dividindo tudo por 2. Então, eu sei que A mais B é igual a 80. E a gente quer maximizar. Por que não ficaria igual a 40? Se você Porque dividir por o 2. professor escreveu errado. É igual a 40. Obrigado, viu? Divide por 2 os dois lados. Só para ver se tinha alguém prestando atenção na aula. Desculpinha de professor que erra, né? Ah, quero ver se alguém está prestando atenção. Não, o professor errou mesmo. Não caia nessa desculpa. Beleza. A mais B igual a 40. Dividir os dois lados por 2. Obrigado, viu? Aí a gente vai... Qual que seria a área do nosso retângulo? É lado vezes lado, né? A vezes B. Então, vamos isolar nesse perímetro aqui, vamos isolar alguma dessa variável, A ou B, para daí que a nossa fórmula da área esteja apenas uma variável. Por exemplo, eu sei que o meu A, então, ele é igual a 40 menos B. Então, a minha área, vamos substituir o A, vai ser 40 menos B vezes B. Deixa eu continuar aqui em cima. Então, o meu A vai ser o quê? Menos B ao quadrado mais 40B.
Então, a área, pessoal, é uma função do segundo grau. Uma função, a área que está em função de B é igual a menos B ao quadrado mais 40B. E a gente quer, a nossa área então é uma função. Se o meu B for 2, a minha área vai ser tanto. Se o meu B for 10, minha área vai ser tanto. Se o meu B for 200, minha área vai ser tanto. Mas tem um valor específico de B que vai fazer com que a nossa área tenha um valor máximo. Qual que é esse valor de B? É o vértice. Lembra? Aqui, né, o nosso é menos alguma coisa, né? Então, menos b ao quadrado, né? Então, a nossa área, ela é mais ou menos assim, certo? Ela tem concavidade para baixo. Então, se eu quero saber o ponto de máximo, qual que é o valor de b? Aqui é o b, né? E aqui é a área. Então, eu quero saber qual que é o valor de b que vai fazer com que a minha área seja máxima. É o vértice. Então, vamos calcular o nosso vértice. O x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a, certo? Pessoal, não confunde esse b. Ó, vamos escrever essa equação, para vocês não confundirem. Essa equação aqui, ó, pode ser assim, ó, a de x é igual a menos x quadrado mais 40b. 40x. Eu só substituí o b por x, beleza? É a mesma coisa. Então, qual que é o meu vértice? Lembra, vértice é igual a menos b sobre 2a. Dessa equação, qual que é o constante b? É o 40. Então, menos 40 sobre o meu 2a, o meu a é menos 1. Então, menos 40 sobre menos 2, que vai dar 20. Então, se o meu lado aqui, b, for igual a 20, eu vou ter a maior área possível. Então, a gente já sabe um lado, que é b igual a 20. Vamos descobrir o outro. Então, pela fórmula do perímetro, a gente sabe que A mais B é igual a 40. Se eu sei o B, eu acho o A. Meu A vai ser igual a 40 menos 20, que meu A é igual a 20. Então, meu A é igual a 20 também. Olha, nosso retângulo, na verdade, é um quadrado. Quando a gente tem uma forma retangular, né, e que tem a maior área possível, sempre vai ser com os lados iguais. Então, vai ser um quadrado. Porque o quadrado, pessoal, é um retângulo, só que com lados iguais. Alguma dúvida? Sim ou não? Então, estamos ok. Vou pular isso, que não é tão importante. Vamos resolver esse exercício aqui para encerrar a aula. A empresa Sky transporta 2.400 passageiros por mês da cidade de Acorolândia a Benvenuto. Então, transporta 2.400 passageiros e a passagem custa R$ 20. Então, se a gente for pensar no faturamento da empresa, quanto que ela ganha, vai ser o quê? Vai ser o valor da passagem vezes o número de passageiros. Aí o departamento de pesquisa ele estimou que se eu aumentar a passagem em R$ 1, eu vou ter 20 passageiros a menos, 20 passageiros a menos viajando pela empresa. 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Então, se eu aumentei R$ 1 na passagem, 20 pessoas a menos transportando. Então, percebe-se que tem um questionamento aí. Quanto que eu posso cobrar nessa passagem que eu vou ter o máximo faturamento? Se eu aumento aqui, diminui aqui. Então, que valor que eu posso pôr na passagem que vai ter o maior faturamento? Então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar outra cor. Vamos de preto. Então, o nosso faturamento, ele é o quê? Eu tenho o valor da passagem, ele é R$ 20, né? E aí ele fala que num dia transporta 2.400 passageiros. Perfeito?
Então, ele fala também que R$ 1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Então, se eu pegar o 20, eu aumentar um valor X, então se eu pegar a minha passagem de R$ 20 e pôr algum incremento nela, X, pode ser 1, 2, 3 reais, meu número de passageiros, que é 2.400, ele vai cair. Vai cair o quê? 20 passageiros a menos para cada real de aumento, né? Então, ele vai cair 20x. Então, pessoal, qual que é o valor de x? Meu x é o aumento do valor da passagem. Então, essa função aqui, meu f de x, meu faturamento, em função do aumento que eu posso pôr na passagem, é o quê? 20 mais x vezes 2.400 menos 20x. Entenderam o equacionamento? Ah, deixa eu passar a lista para vocês. Aí, pessoal, a lista. Vê se vocês conseguem pegar a presença. Ah, agora que eu vi que vocês mandaram um monte de mensagem aqui e eu achando que eu tava falando sozinho. Ó, que queridos. Vocês conseguiram acessar a chamada aí, pessoal? Beleza. Então, quem já assinou e quiser encerrar aí, pode ir. Eu vou terminar esse exercício aqui e encerro a aula, beleza? Mas quem já quiser sair, fica à vontade. Então, beleza, essa é a nossa função que fala o quanto que é o aumento, né? Então, vamos multiplicar isso daqui. Meu f de x, ele é igual ao quê? 20 vezes 2.400 é 4.800, 48.000. 20 vezes 20 vai dar menos 400x, mais 2.400x, menos 20x ao quadrado, né? 20 multiplica aqui, x multiplica aqui, multiplica aqui. Beleza. Vamos só organizar isso daqui. Vamos falar que é y, não é? Y igual a menos 20x ao quadrado, mais 2.000x, mais 48.000. Aqui, ele quer falar qual que é o aumento, né? Qual que é esse valor de x que ele vai maximizar o meu faturamento. Pessoal, valor máximo, né? Vamos supor, de novo, igual ao exercício anterior. Aqui meu A é negativo com cavidade para baixo. Então, aqui eu tenho o valor de x e aqui eu tenho o valor do faturamento de x. Qual que é o valor de x que vai maximizar a minha função, que é o faturamento? É o x vértice. Então, meu x vértice é igual a menos b sobre 2a, isso é igual a menos 2.000 sobre menos 40, que vai ser igual a 200 sobre 4, que vai ser igual a 50. Então, a gente descobriu que eu posso aumentar o valor da passagem em R$ 50, que daí eu vou ter o meu maior faturamento dentro da viagem. Só que a pergunta é, qual é o preço da passagem? Então, eu sei que eu posso aumentar em R$ 50, e a gente já viu antes, né, que o custo base é 20, né? Então, eu tenho R$ 20 de passagem, eu posso aumentar mais 50, que eu vou ter meu maior faturamento, né? Então, o valor da passagem vai ser igual a 50 mais 20, que é igual a 70. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, então estão dispensados. Tem uma lista de exercícios desse conteúdo que está aqui. E eu deixei um link no YouTube, que é... Esse link no YouTube são umas aulas que tem no YouTube, então se vocês tiverem muita dúvida mesmo,
assistem essas aulas lá, o cara explica com mais devagar, com mais calma do que eu, e vão ajudar vocês, beleza? Lembrando que amanhã tem monitoria, aí o professor vai tirar a dúvida da parte de funções, e é isso. Boa noite a todos, até mais.